Tudo bem, meus queridos, minhas queridas, auxílio aí. Hoje, neste vídeo, que vai ser o mesmo vídeo em todas as redes sociais, é um vídeo que eu quero encorajar pessoas. Pessoas que, por algum motivo, estão sendo desacreditadas, não pelos outros, por elas mesmas. E aqui eu quero falar um pouco do meu trabalho. Desde criança eu componho. Isso é algo que não vem de mim, vem de Deus. Só que o plano de Deus nunca é o nosso plano. Nunca vai ser nosso plano. Você sabe que tudo que nós precisamos saber existe uma explicação na Bíblia. Tudo. Basta a pessoa querer a explicação. Basta a pessoa querer aceitar. Por exemplo, por que o plano de Deus nunca vai ser nosso plano? Porque está escrito que os pensamentos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Porque os caminhos de Deus estão acima dos nossos pensamentos. Isaías profetizou. Por que a vontade de Deus nunca vai ser a nossa? Porque a nossa vontade milita contra a vontade de Deus. Enfim, que alguma pessoa algum dia dizer tudo que Deus sonhou para mim sempre foi o mesmo que eu sonhei? Pode ser que isso aconteça? Pode. Mas eu acredito que Jesus já veio a esse mundo. Jesus já veio. E Jesus já veio. Então a possibilidade de uma pessoa dizer que tudo que Deus tem na vida dela, ela também sonhou em fazer desde o princípio, a gente rejeita. A gente não entende. A gente questiona. Provamos. Testamos Deus. E Deus, Ele tem um amor sem comparação. E esse amor, Ele permite que a gente passe por tudo isso daí. Queridos e queridas, sabe o que é uma vida inteira você tendo música na cabeça, mas como que não era o que eu queria, eu nunca ter feito nada ao sentido da música? E eu era muito imaturo, minha fé era uma fé muito imatura. Na época que eu me converti, não era que nem hoje, que as redes sociais hoje, a internet, ela atrapalha? Atrapalha. Ela ajuda, então vai depender de qual fonte a pessoa beber. Mas naquela época não era tão forte a internet. Coisas, quando eu tô com 42 anos, na época eu tinha 14, coisas de 26, 28 anos atrás. Olha, para vocês terem uma ideia, queridos, o pastor, ele era presbítero na época. E ele disse para mim, na época ele era presbítero, eu estava novo convertido, vou falar a história inteira para vocês. E ele queria ser pastor, só que na igreja tinha que ter a faculdade. Tinha que ter a faculdade de teologia para ser pastor. E ele não quis estudar, não sei qual motivos que foi. E ele tentou ser pastor pela força. Armou uma rebelião na igreja, junto com outras pessoas. E tentou tomar a igreja à força, não conseguiu. Foi expulso da igreja, abriu um outro ministério. E lá eu estava junto com ele, na minha inocência, na minha prematuridade, da minha fé. Estava lá, junto com ele, junto com esse pastor.
E eu lembro como fosse hoje. Eu sempre gostei de jogar bola. Sempre, sempre. Naquele tempo também gostava. E a gente tinha um timinho na frente de casa. E ali, eu jogando bola, veio algumas pessoas junto com esse pastor e me tratou eu como que eu tivesse cometido um crime de morte, como eu estivesse matando alguém, porque eu estava jogando bola. Eu com 14 anos. Uma pessoa pratica um pecado de rebelião tentando roubar uma igreja e me disciplina como que eu estivesse matando alguém porque eu estava jogando bola na rua. Foi assim minha vida. Foi uma vida bastante sofrida, com maus ensinos, porque eu bebia de muitas fontes e naquele tempo não tinha tanto conhecimento, na verdade até tinha, mas as fontes que eu ia não eram as fontes que ensinavam a palavra como deveria. E eu cresci com uma ideia errada. Olha a ideia que eu tive. Se Deus me deu as canções, aqui, querido, tem canções que tem muito tempo, dezenas e dezenas. Olha a ideia que eu tinha. Se Deus me deu as canções e foram fáceis, então vai ser fácil aprender a música, então vai ser fácil aprender o canto, então vai ser fácil as pessoas reconhecerem, então vai ser fácil as pessoas me apoiarem. E não acontecia desta forma. Então, o meu parâmetro era esse. Como que não acontecia como eu achava que deveria acontecer, aí desânimo e frustração. Foi assim minha vida por muitos e muitos anos. Eu falo a vocês com toda certeza que está na minha alma. Jesus me libertou de todos os dogmas religiosos, mentiras de Satanás e também de todo o preconceito que eu tinha internamente. Porque o pior preconceito não é aquele preconceito das pessoas, é o preconceito que você tem interno, de você olhar para você e achar que não vai, que não dá certo, que você é muito pequeno, que tem muitas pessoas melhores. Larga a mão disso, querido. O que importa é o que Deus tem para você. O que importa é o que Deus falou para você. Isso que importa. Hoje eu profetizo, usando essas redes sociais aqui. Sou, pela misericórdia de Deus, ministro de louvor, compositor, escritor. Aqui é um esboço de um livro que eu estou escrevendo. Sou para a glória e honra de Jesus Cristo. Um dia as pessoas vão perceber? Vai. Mas não é o mais importante elas perceber. O mais importante é ser aprovado por Deus. E um detalhe muito importante que eu quero compartilhar com vocês. Talvez pessoas que estão passando por coisas semelhantes, está desacreditada onde congrega, na igreja, ou mesmo na família, no trabalho, seja qual for, parece que você é o último. Só tem uma solução para a sua vida, querido. Abrace a palavra de Deus. O único livro que não exclui ninguém é a palavra de Deus. O único livro que dá possibilidade para todo mundo ser um vencedor é a palavra de Deus. O único livro que não trata ninguém diferente é a palavra de Deus. E o único livro que fala, você não está
em uma seleção com o outro. Você não disputa nada com ninguém. Você é você e o ministério que Deus te deu. Eu sou eu, o ministério que Deus me deu, e assim por diante. Agora que você sair da palavra de Deus e entrar no sistema do mundo, procure ser o melhor. E ainda vai ser pouco ainda. Procure ter patrocínios, procura ter parcerias, procura tudo. E ainda eu vou te falar para você, vai ser pouco ainda. Não dá para servir a Deus e usar as armas do mundo. Não dá para servir a Deus e ter como parâmetro um sistema. Que palavra eu vou usar? Vou usar a palavra que Deus tocou aqui na minha língua para falar. Um sistema demoníaco. Queridos, a palavra de Deus não faz curva. A palavra de Deus ela fala muito claro. Não pode uma fonte jorrar água doce e salgada. Não pode uma árvore dar um fruto bom e um fruto ruim. E não pode agradar dois senhores. Que você está fazendo a obra de Deus ou que você está almejando alguma coisa, siga as orientações bíblicas e ande conforme que está escrito aqui. Que você andar conforme o que o mundo diz para você fazer, não é a Deus que você está agradando. Que eu for seguir o sistema, seguir esse mundo, eu nem iria começar. Eu não iria nem me anunciar. Você viu a quantidade de cantores que tem? Não, vou te falar um detalhe, tá? Presta atenção. Não é a quantidade de cantores. É a quantidade de cantores, quantidade de pregadores, quantidade de médicos, quantidade de engenheiros, a quantidade de... vamos fazer uma prova lá para a faculdade, quantidade de gente fazendo a prova. Vamos procurar um trabalho, quantidade de gente na fila. Tudo vai ter uma quantidade de gente absurda. Mas você tem que entender que você não está disputando com ninguém, que você andar conforme a palavra. Não existe disputa. O que Deus te deu é teu, ninguém tira. Agora que você andar conforme o mundo fala, aí é uma disputa e a chance de você ganhar é próxima de zero. Então eu convido a você, volte a acreditar na Bíblia, volte a obedecer o Senhor, acredite nele, tenha fé em Jesus Cristo. Não fique indo o que o mundo está falando. Faça isso que dá certo, faça aquilo que dá certo. O tempo é de Deus, a hora é de Deus, o momento é de Deus. Nós estamos que estar firme e confiante na palavra de Deus. É essa palavra que eu falo a vocês. E não se esqueça nunca, profetiza. Que Deus falou, você tem que profetizar e determinar. Você tem que determinar que você acredita. Eu determino que acredito. Eu determino vitória na minha vida. Agora, o tempo que vai acontecer não convém a mim. Você tem que determinar a vitória, determinar a bênção, determinar que as coisas do céu vão acontecer. Mas o tempo, isso pertence ao Deus Todo-Poderoso. Profetiza bênção, profetiza milagre. Acredite, acredite. E eu estou falando para você e estou falando para mim também, porque eu estou vivendo isso. Porque depois que acontece, daí as pessoas querem fazer de tudo para tirar Deus da história. Dizer que foi uma obra do acaso, dizer que aconteceu do nada, dizer que nem a pessoa acreditava que ia acontecer. Não, eu acredito. Acredito que vai acontecer porque eu tenho esperança e a minha fé está firmada em Jesus Cristo. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Continue acreditando. Fica com Deus.